Opa, boa noite, salve, salve, prelecionados aqui, pessoal, amigos que acompanham aqui o nosso preleção. Hoje vamos falar sobre análise de desempenho, né, que é um tema cada vez mais presente, né, nas discussões de futebol, na mídia, todo mundo, é uma coisa que todo mundo já sabe que existe, mas acho que pouca gente tem a noção de como é o trabalho de quem, né, faz análise de desempenho, né, dos detalhes que essa profissão, né, de analista de desempenho traz, né, e fora a rotina, fora que é louca, fora, enfim, todo o trabalho de bastidores, né, aqueles que a gente só vê a ponta final e quando vê, porque tem que perceber muito bem, mas que hoje ele é imprescindível, né, seja para times grandes, seja para times pequenos, seja qual for né, a categoria, inclusive para outros esportes que também usam bastante análise de desempenho. Então, bem-vindos vocês que estão assistindo, e eu já vou chamar aqui também os nossos convidados, que, enfim, eles são os especialistas, eles vão falar mais. Ah, lembrando que eu sei que todo mundo agora, né, bate aquela decepção, né, de que iria ver o Felipe Rolim aqui, que é o nosso apresentador, que é o nosso âncora, que é o nosso mestre, enfim, né, ele que também fez nasceu para eleição, mas teve problemas técnicos, e aí coube a mim substituir. Não vou dizer que vai ser a altura, mas eu vou fazer aqui o máximo para a gente manter um nível muito alto que sempre teve o preleção. E aqui, então, vou deixar aqui também boa noite ao Alberto Tenan, que é Head of Club Analysis da Old Sports. Ele tem um título em inglês, né? O cara é muito, muito chique, né, Tenan? E já foi nosso professor na THE 360, é um parceiro de longa data. Tenan, boa noite, meu amigo, tudo bom? Então, boa noite aí, Lucas. Boa noite, André. Boa noite aí a todos que estão aí nos acompanhando hoje. Então, é sempre um prazer estar falando aí de futebol, de estar com vocês aqui novamente, e em especial aí análise de desempenho, que a gente tem carinho enorme aí pela área. Então, boa noite aí a todos. Opa, maravilha. E aqui também o André Araújo, que é analista do Resende, né? O Resende que, pô, tem um projeto muito, muito legal, né? Parceria com o Lyon, parceria com a Pelé Academy. E o André também foi nosso aluno, né? O André participou do presencial ainda, né? Da 14ª edição. E é uma honra ter aqui. E o André que também coordena estágios hoje aqui com a gente, também, além de tudo. E ele coordena todas as categorias do Resende, né? Quando fala, a gente estava até brincando aqui, né? Que ele é o departamento, né, de análise e, pô, prazerzaço te receber aqui, André. Boa noite, Lucas. Boa noite, Renan. É um prazer estar falando aí com vocês. Muito feliz de estar fazendo parte desse preleção e feliz de estar de novo junto com o pessoal da THI. Vai ser um prazer. Opa, e tá de prazer todo nosso. E, bom, vamos lá, começando, né? Porque a gente, né, tá aqui para falar de análise de desempenho. A gente, com certeza, aqui assistindo a gente, tem gente que conhece, tem gente que já sabe bastante, tem gente que ainda quer saber mais, né? Quer ter mais informações sobre o que é análise, que bicho é esse, como é que funciona, né? Então, Tenan, vou começar com você, né? Que tem também já um conhecimento muito, muito grande. E você agora está numa empresa que trabalha com dados, né? Isso é muito interessante também, que é uma área que vem crescendo demais, né, no futebol, demais dentro do campo da análise, né? Eu nem vou falar sobre só análise de desempenho, porque tem análise de dados também. Exatamente. E aí, quando você traz, né, você está com um projeto que está analisando a Série C, né, do Campeonato Brasileiro, né? Vocês analisaram a série. Vocês estão analisando, né? Não acabou ainda. Não, vai para a final agora. Tem jogos, exatamente. Faltam os Ainda dois tem mais jogos da alguns final jogos, aí. é porque tem os times que já subiram, né? Aí eu fiquei Sim. né? E aí já estava assim. E vocês estão nessa fase final e vocês vão pegar, né, para o ano que vem mais campeonatos, né? Vocês vão abranger aí o escopo, né, que vocês analisam. E aí, como que é, né, esse trabalho com dados agora? Que aí vocês passam para os clubes, qual que é a necessidade dos clubes? Como é que se trabalha, né? Você também já teve experiência no Vasco, já teve experiência em clubes de fora do Brasil. Verdade. Como que os clubes
trabalham, né, com a análise, o que é importante, o que não é importante, como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente. Então vamos lá, Lucas. É uma pergunta ampla, né? Acho que Complexa. uma hora de programa aí a gente consegue Já vai. responder isso aí, uma parte. Mas, assim, então, como você falou, né? Eu tive desde 2015 aí eu atuo como analista, né? Tive passagem aí pelo Vasco da Gama, recentemente estive na Arábia Saudita também, fui assim como o André, eu era o departamento de análise, né? Então, cobria lá todas as categorias de base, né? Era o responsável lá pela análise e né? Acabei entrando, me colocaram em contato, né? Com o pessoal da All Stats e eles tinham essa vontade de estar, né? Ingressando aí no mercado brasileiro e a gente resolveu começar pela Série C. Vamos então cobrir a Série C, vamos tá produzindo. Então a gente tinha, né? A gente tem ideias e, vamos botar em prática então. Aí a gente escolheu começar pela Série C, a gente tem essa vontade esse desejo, né? De estar contribuindo aí com o futebol brasileiro. Então a gente sabe que muitas das vezes os clubes menores, né? Tem muita dificuldade, né, em ter acesso aos dados. Então, todos os clubes, os classificados, a gente conseguiu fazer contato com eles e forneceu material para eles aí na fase final. Começamos a construir essa relação e foi bem bacana, cara, essa troca aí com os clubes, poder estar ajudando eles aí de alguma maneira. A gente fica bem feliz, fica bem satisfeito. E com relação a essa experiência, então, como falei para vocês, eu fui por muitos anos analista de um clube, né? E hoje eu estou tendo a visão de analisar um campeonato. Então, hoje eu tenho uma equipe de quase 15 pessoas e todo mundo, a gente analisa, então, todos os jogos da Série C. Então, essa foi a primeira diferença, assim, que eu vi, né? Que eu, enquanto trabalhava no Vasco, analisava, sabia muito de Vasco, sabia um pouquinho do momento dos adversários que a gente ia pegar, a gente pegava ali 3 jogos, às vezes 5 jogos, dependendo do jogo, mas não mais que isso. E hoje a nossa equipe acompanha todas as rodadas e acaba que a gente, né, de forma intencional até, a gente tem dados não só das equipes, né? Então a gente tem o dado da equipe que a gente quer ajudar, tem os dados do adversário, a gente tem os dados do campeonato, né? Então, como você falou, a gente tem a ideia de estar expandindo. Então, ano que vem, a gente tem projetos aí para estar cobrindo a Série B e a Série A também. E, cara, vai ser muito interessante, cara. É um desafio, muito motivante, cara. Você vê os dados, assim, do campeonato. Então, a gente começa a ter variáveis, aí você sabe, os times que se classificaram bateram determinada meta. Os times que caíram ficaram aqui. Então, ano que vem, a gente já começa o campeonato sabendo mais ou menos o que a competição pede, o que o time campeão vai fazer, quem foi para a final chegou em um determinado ponto, e a gente já vai começar a conseguir, né, relacionar isso aí. E você falou sobre a necessidade, né, da análise de desempenho no futebol aí. Cara, a necessidade, a análise de desempenho atende a quase tudo, cara, dentro do clube. Então, ela vai desde de você analisar o jogador, né, aquela análise individual, que aí você vai estar analisando o seu próprio elenco, né, você pode estar utilizando esses dados para estar ajudando aí na escalação jogo a jogo, estar descobrindo aí carências do elenco. Esse mesmo tipo de análise individual é utilizada também para você estar buscando reforços, né? Você está formando aí o seu plantel, então você começa a ter dados, você começa a conseguir comparar os jogadores que você tem com os demais jogadores. Então você vê, esse aqui pode vir a produzir mais que esse jogador aqui. Então, nessa posição aqui, a gente está com uma carência, né? Os números aqui não estão bem. Aí tem análise de desempenho também, né? No aspecto coletivo, né? Você saber se sua equipe está jogando da forma que a comissão técnica deseja, né? Se está conseguindo cumprir o que foi treinado, o que foi pedido.
função muito importante também, talvez a principal em alguns trabalhos, é a questão do estudo do adversário, né? Então, cara, quem hoje não faz o uso ou não faz o uso correto, você pode ter certeza que está um passinho atrás, né, cara? Então, hoje o jogo, cada vez mais, ele é decidido nos detalhes, né? E quem se prepara melhor aí, quem tem acesso aos dados e utiliza da maneira correta, tá um passinho à frente aí que pode ser decisivo aí. O microfone. Só aproveitando o que você falou, rapidinho, e uma coisa que é muito interessante, né? Hoje você trabalhando para uma empresa, a visão também muda, né? Porque você trabalhando num clube, como você falou, você vai olhar um adversário, você vai analisar um adversário, você vai pegar pontos fortes, pontos fracos, mas já tentando imaginar como o seu time vai se comportar diante daquele adversário, né? E aí, quando você está num campeonato, você já não tem essa necessidade, né? Tipo assim, você não vai ter jogo contra ele, aí como é que muda funciona? tudo, Assim? muda inclusive o seu protocolo de análise, né? Você já começa a ter. Hoje a gente tem protocolos que analisam o jogo, né? Então a gente coleta dados do jogo como um todo e você consegue saber, ó, a equipe atacou dessa maneira, foi atacada dessa maneira, está levando mais perigo dessa forma, o adversário criou dessa forma. Então a gente tem alguns dados também que a gente busca, sempre falei nos cursos aí, desde o primeiro, você é testemunha, né? Sempre contestei muito, né, os dados que sempre chegaram para a gente, né? Então, hoje a gente trabalha com um número que é a probabilidade de vitória. Então, a probabilidade de vitória é meio que a soma de tudo que você, não só o que você produziu, mas, por exemplo, tem situações que a equipe está bem posicionada, está ali para fazer um ataque, e às vezes por uma tomada de decisão errada, ou um erro técnico individual, isso não vira efetivamente uma finalização. E, normalmente, esses dados são perdidos. Então, a gente tem uma série de variáveis que a gente coleta que vai além do que efetivamente virou, né, a finalização, né? A gente sempre contestou aquela questão de finalização certa, errada. Então, tem lance que, às vezes, não vira nem finalização e é um ataque perigosíssimo, né? Então, esses lances eles acabam sendo perdidos. Mas você, do ponto de vista coletivo, tanto vamos supor que a equipe que você está analisando está atacando. Cara, você produziu um bom ataque, você estava bem posicionado aqui, você quase fez um gol. E do ponto de vista defensivo, é o contrário. Olha aqui, nesse momento aqui, você não levou o gol, você nem levou a finalização. Mas olha só, Mas teve uma falha. Que isso aqui, se acontecer mais vezes, você vai ter problemas. Então, a gente vai pontuando os ataques e no final do jogo a gente tem um número que é a probabilidade de vitória. Então, acontece às vezes do time ter uma probabilidade de vitória aí, às vezes menor que 30%, e o cara ganha o jogo. Aí você liga o alerta, você fala, pô, peraí, então ganhou o jogo, mas será que se você continuar jogando dessa maneira, você vai continuar ganhando? Ganhando, sim. Então, é um dos dados que tem mostrado coisas muito legais para a gente aí, né, que desvincula um pouco do resultado, que a gente sabe que no futebol, às vezes, o resultado engana, né? Tanto pro bom quanto pro mal. Então, tem momentos que você até joga melhor que o adversário, às vezes você está num dia ruim ali, né? O adversário soube sofrer, né? Ele sabe sofrer, quando ele tem sorte, a bola não entra, né? Então, às vezes, no dia a bola não entra e você perde o jogo de 1-0, porque aí jogou mal, fez isso, fez aquilo, mas, pô, peraí, cara, né? A gente criou mais, hoje não deu. Mas, assim, se continuar jogando dessa maneira, né, a chance disso se repetir é grande, né? Então, com certeza. É uma das coisas que a gente está tentando mostrar, né? Além do placar, né? Então, tá bem bacana, cara. A gente está conseguindo ter uns números legais aí. E isso nos clubes, óbvio que também, né, tem, ainda mais que o clube tem um comportamento, né, ele tem um estilo de jogar, né, André, agora eu vou passar para você, que também tem isso, né, você como analista, você vê ali milhões de dados, milhares de dados, né, nos jogos, e, né, você tem que passar ali esses dados, transformar os dados em informação, né, e passar ali para a comissão técnica como que você transforma, né? E como você vê ali, pô, esse dado é legal, esse dado é interessante,
né? Até como o Tenan falou, ou não, esse dado aqui, tipo, putz, tá aqui, mas tipo, não vai interessar, né? Como que funciona isso lá no Resende, por exemplo? Então, gente, lá no Resende a coisa é por esse caminho também, né? Mas o interessante é o seguinte, a gente já tem um modelo de jogo definido. Uhum, Então, aí a gente já consegue cortar bastante coisa. Então, dentro desse modelo de jogo, o que que a gente pode pegar de interessante de alguns dados, né? Normalmente, a gente já senta junto e define, ó, vamos lá, vamos pegar finalização, posse de bola, passes certos e errados. Beleza, tem jogo que a gente fez 2 finalizações, mas a nossa organização ofensiva foi ótima. Só que a gente só conseguiu fazer 2 finalizações. uhum, Quer dizer então que o time jogou mal? Não, né? Não necessariamente. Ah, posse de bola, a gente teve 60% de posse de bola, chutamos ao gol diversas vezes, só que a gente perdeu o jogo de 3-0. E aí? Né? Então, é algo que não dá para a gente levar muito ao pé da letra. Tanto é que, normalmente, a gente coleta passes certos e errados, finalizações, entrada no último terço, posse de bola. Isso daí a gente junta, né, por uhum. partida, e conforme o campeonato vai em andamento, a gente vai fazendo aquele gráfico, ó. Na rodada um a gente teve 11 finalizações, na 2 a gente já teve 3. Ué, mas por que que a gente teve 3? A gente senta Uhum. com. Não, porque a gente jogou fora de casa e o campo do adversário não é o que a gente está acostumado a treinar e jogar, que é diferente. Nosso campo é maior, dá para propor o nosso jogo. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente, digamos que a gente conhece todo mundo, né? No É, Campeonato Carioca, né? Então, a gente já, quando sai a tabela, a gente, opa, nesse estádio a gente já sabe o que pode acontecer. Nesse aqui, ó, dá pra gente já propor o jogo já. Ah, contra esse aqui a gente vai ter que dar uma segurada. Então, digamos assim, como também só tem eu no departamento de análise, a gente já enxuga muita coisa para não perder tempo, né? Até porque a gente já joga final de semana, aí já no dia seguinte a gente já tem que entregar esses dados para o treinador também não perder tempo no planejamento de semana, no planejamento de treinamentos. Então, é uma rotina, assim, muito agitada, mas é uma rotina muito gostosa, muito gostosa. Se me perguntarem para mim hoje se eu faria de novo, faria. E, boa. e eu gosto bastante dessa rotina. Mas é nisso, a gente, comissão técnica, tanto no profissional quanto nas categorias de base, a gente já tem um modelo de jogo definido, então já é traçado antes. Aí, conforme o andamento do campeonato, se a gente acha interessante mudar alguma coisa, também já é conversado. A Uhum. gente tenta organizar tudo o máximo antes para não chegar e ter que refazer, ter aquele retrabalho de fazer tudo de novo. Aí fica a pressão de resultado, pressão que tem que montar protocolo tudo de novo, aí é tiro no pé. Exato. Mas falta um analista de campo que vai ver, inclusive, onde estão os buracos, né? Tipo um GPS, assim, para ver onde estão os buracos no campo, onde que dá para atacar mais tranquilo, né? Mas muito bacana. E André, vou aproveitar uma deixa sua também, né? Que você falou, né? Que vocês têm os modelos tanto na base quanto no profissional. E a gente sabe também que os objetivos da base e do profissional são diferentes, né? O profissional é resultado, não tem jeito, é aquele infelizmente, do futebol brasileiro, né? Perdeu 3 jogos, o time já balança. Se ganhar 3 jogos, está no paraíso, está tudo maravilhoso. E na base, o principal é a formação dos atletas, né? Também tem muito essa preocupação, né? De como deixar ele preparado para chegar no profissional, dele se tornar um jogador e tudo mais, inclusive até um ativo do próprio clube. Como que se diferencia um pouco do trabalho, né, do analista na base e no profissional? É, rapaz, eu acho que eu sou um privilegiado de estar no Resende. Por quê? Lá a gente já tem um modelo de jogo definido, né? Esse modelo Uhum, de jogo vai ser usado na categoria do 15 até no profissional. Por quê? Porque quando esse menino que está no 15 chegar no profissional, ele já vai saber como se comportar.
Mas quando eu falo modelo de jogo, não é esquema de jogo, que é aqueles números todos lá, 3-5-2, 4-5-1, não é 4-2. isso, né? Modelo de jogo é o jeito que o Resende, pela academia, quer jogar e quer apresentar o futebol. Não tem a ver com o esquema de jogo. Esquema de jogo, o treinador, ele tem completo acesso de querer jogar em 3 zagueiros, 5, 8, 90 zagueiros, mas o modelo de jogo já é definido. Aí que está a questão. No profissional, a gente tem aquela pressão de ganhar os jogos, etc e tal. E na base, realmente, é trabalhar jogadores. Então, o foco do Resende, por ter montado essa ideia de apresentar um modelo de jogo, um futebol brasileiro, né? Futebol alegre, Uhum, de jogar para frente. Então, a gente foca bastante na categoria de base. uhum. Ou seja, os jogadores que serão, né, contratados para o profissional vão ter um pouco essa característica, digamos assim. Tanto é que daqui para frente a ideia é contratar menos jogadores. Por quê? Se a gente já está preparando os meninos da categoria de base, né, se eles se destacarem, quem sabe do Uhum. 17 já vai para o profissional e excelente. Essa é a principal ideia do clube. Então o clube só sai ganhando com isso. Boa. E com certeza, né? E ainda mais hoje que a base, né, para muitos clubes, ela vai ser até uma fonte de receita, né? Porque tem aquele valor do clube formador, né? E isso Isso. daí também conta demais, né? Para o clube poder se estruturar, para o clube poder, inclusive, revelar mais jogadores, né? E Tenan, até o André trouxe aqui, né, essa parte de Uhum. busca, né, de jogadores, né, essa parte de, né, ainda mais agora, né, a gente vai chegar aqui, vai acabar o ano, vão começar 1 milhão de especulações, né, Janela de transferência. na mídia, o Flamengo, o Corinthians, São Paulo, eles vão trazer o Messi, Cristiano Ronaldo, né, isso vão surgir aquelas notícias todas, mas como que funciona ou deveria funcionar essa parte, né, de análise, que a gente chama aqui de análise de mercado, De né, que é o mercado, né? scout em si. Qual a importância dela, né, em termos básicos? Eu só estou fazendo pergunta complexa para você, né, muito Não, aberta. vamos embora. Você quer que eu responda tudo isso em 1 hora, né? Complica a gente, né, André? mas Aí a gente vai... Não, exato, e mas você que está trabalhando com números agora, né, também, Vambora. que também eles servem muito, né, essas análises, É, como que funciona e qual que é a importância, né, então, de ter esses dados? então, cada vez mais os clubes, né, o mercado em si, a maioria dos clubes aí vivendo uma situação, né, financeira delicada. Então, cada vez mais os clubes eles têm que errar menos, né, Uhum, nessa contratação e tudo mais. Então, cara, esse estudo, eu vejo isso de duas maneiras, né? Eu vejo que, primeiramente, você tem que conhecer bem o que você tem, né? Você tem que saber o que meu jogador produz, né? O André falou um negócio muito interessante aqui que eles estão fazendo lá no Resende, que é a questão do modelo de jogo. Então, eu tenho certeza que as análises que o André faz lá dos jogadores dele para ver se o jogador está dentro do perfil do modelo de jogo, né? Deve ter acontecido já algumas vezes do jogador ter determinada característica e o modelo do jogo não beneficiar essa característica. Você vê nos dados lá, ó, o meu ponta aqui ele tem característica de cruzar, mas no meu modelo de jogo, os pontas eles têm que centralizar para o lateral passar. Então, peraí, será que esse ponta não era melhor? Vamos dar a oportunidade para esse cara aqui de lateral? O cara cruza bem, o cara tem. Então, você ter esse conhecimento, fazer essa relação, né, do modelo de jogo com o que você tem, eu acho que é a primeira etapa. E a segunda etapa é você, né, tá de olho, né? Eu acho que os clubes hoje já cada vez mais estão investindo nisso, né, de estar mapeando o mercado. Eles têm algumas, já estão colocando esse departamento nos clubes. Eles vão observando jogos, vão observando competições, já com esse olhar do jogador, né? Tentando fazer essa comunicação do que eu tenho, o que tem lá uhum. fora e o que eu preciso, né? Como as peças vão estar se encaixando aqui. E no nosso caso aqui, a gente quer fazer um negócio gigante, Lucas. Ano que vem a gente quer conhecer o jogador pisou no campo ali, Série C, B e A, cara, a gente vai
saber de tudo, né? Então, a gente vai fechar tanto na esfera coletiva quanto na individual, né? Então, a gente vai ter um banco de dados, bem legal, cara. A gente vai saber como o cara joga, o que ele produz, o que ele faz no campo, qual a característica. Então, hoje, a gente já, por observar muito jogo, cara, você vê aqui, ó, pô, atacantezinho do Paraná aqui, pô, esse aqui no Mirassol encaixa aqui, lateral. Aí você já começa a fazer, só que assim, é ainda subjetivo nesse ponto. A gente vai começar a nossa análise individual exatamente segunda-feira, processo, treinamento e tudo mais. Então, cara, o coletivo a gente já fechou todo o processo, tá bem legal, a gente tem números bem legais, vou até mostrar alguns números aqui para a gente conversar aqui depois, e a gente vai chegar nesse individual aí e vai fechar o pacote. Então, cara, o clube que tem essa rotina, que já faz isso, pelo menos, porque é muito difícil o clube conseguir fazer isso, como falei para vocês, eu tenho 15 pessoas só para isso, né? Às vezes o clube tem uma pessoa, duas pessoas, então você consegue fazer num passo mais lento, e tem clubes que já têm departamentos enormes, que fazem isso há anos, então com certeza já tem um banco de dados com bastante opções, tem uma rotina definida, devem estar monitorando aí bastante competição. Então, é uma ferramenta que cada vez mais necessária, né? Principalmente para os clubes, eu falo isso, principalmente o clube que não tem dinheiro, é o clube que mais tem que investir nisso, cara, porque o clube que é rico, ele pode esperar o jogador estourar, depois eu pago milhões e acabou, né? Eu só compro o cara quando ele for certeza. Agora, você, como clube que tem dificuldade financeira, você tem que estar antevendo os movimentos. Então, o cara, mano, começou aí bem ali na Série C, você já vê, pô, esse cara aqui pode produzir na Série B aqui, talvez na Série A, né? Você vê determinada característica, você relaciona, pô, os números dele com o que você tem de carência no seu plantel, como o seu time joga. Você fala, pô, esse cara aqui encaixa. Você começa a observar. Então, se é um time ali de Série A, Série B, que tem um pouco mais de dificuldade financeira, você não pode esperar esse cara, aí o jogador vai para um time aí de médio porte, arrebenta, aí o grande chega, pum, paga. Então, no momento que ele já saiu do preço mais baixo ali, você já não vai ter acesso a ele se você for um dos clubes mais baixos ali. Então, se você tem esse conhecimento, você tem essa informação, você consegue, primeiro, tá tendo retorno técnico no campo, né? Você vai ter uma equipe com um jogador ali, se você achar um jogador bom ali, que tem as características, você vai estar produzindo em campo. E dois, se esse jogador der certo mesmo, despertar o interesse de clubes maiores, dinheiro em caixa, né, cara? Então, você vai estar comprando barato, vendendo caro, aí você vai começar a botar a roda para girar, né? Então, você vai ter mais dinheiro, você vai conseguir contratar jogadores melhores ou mais jogadores, enfim, aí você começa a fazer o processo funcionar. Mas, principalmente, os clubes que têm menos dinheiro, cara, eles não podem errar. Não pode errar e tem que ver antes de todo mundo. Senão, ele não tem chance, cara. Então, cada vez mais, os clubes estão investindo nisso. Como eu falei, é uma necessidade, né? Então, quem tiver nisso aí, e no Brasil está começando a ficar pô, tá atrasado, mas já tem muita gente fazendo. Então, pô, quem não fizer, cara, vai ficar para trás. Já tá, né? Já tá, porque uma coisa que eu acho que é muito absurda, que ainda acontece, mas acontece cada vez menos, é aquela coisa do clube contratar sem conhecer o jogador. Assim, você sabe que os caras não viram, os caras contrataram porque ou surgiu uma oportunidade apenas, enfim, aconteceu alguma coisa e vai. Eu lembro que há 10 anos, há uns 10, não, um pouco mais de 10 anos atrás, eu estava morando no Rio ainda, inclusive não trabalhava com futebol, THE 360 não existia ainda. O Fluminense contratou um jogador do Botafogo, eu tinha um amigo meu tricolor, que o jogador era ruim, assim, né? A torcida do Botafogo já não gostava, e quando o Fluminense levou, a torcida do Botafogo deu graças a Deus, a torcida do Fluminense tiou. E eu falei com um amigo meu tricolor assim, eu falei, cara, o time, naquela época ainda, contratar um jogador que tá mal, só que o cara tá lá no Japão, tá na China, tá não sei aonde, fala, ok, tipo, vai. Cara, tá jogando o mesmo campeonato, tá na mesma cidade, tipo assim, não pode. E hoje, não pode nem com o cara jogando mal na China, né? Tipo assim, já vira uma coisa inconcebível, assim.
trazer né, o cara que não performou, que não trouxe resultados, né? Muito por isso que você falou, né? Não, tem. E hoje, cara, cada vez mais os clubes têm, né? Tem plataformas que fornecem aí jogos do mundo inteiro. Então, cada vez mais essa informação está chegando, né? Então, quem busca ali, quem faz esse estudo certinho, se você for parar para ver aí, tem brasileiro jogando aí em qualquer liga do mundo, aí tem jogador brasileiro hoje, né? Então, você, às vezes, tem aqueles jogadores que você nunca ouviu falar, acontece muito aí de jogador também brasileiro, você nunca ouviu falar, quando você vê, o cara, tá lá na primeira escalão da Champions League. Você fala, como é que esse cara foi parar aí, cara? Aí você vê, você puxa a história do cara, você vê o cara, jogava no Brasil, num time que às vezes você nem tem tanta tradição, foi para não sei onde. Então, nesse caminho aí, o cara começou a desenvolver um futebol que chegou no nível máximo. Então, se alguém tá ligado nisso aí, sempre tem alguém que, quando pega ali o salto, você tem várias histórias, né? Tem o Kanté, um exemplo maravilhoso disso aí, um jogador que estava ali na França, ali, escondidinho. O próprio o Diego Costa, né, que joga no Atlético hoje, ele saiu lá do interior de Alagoas. O Deco. Se a gente for pegar aí o tanto de brasileiro que tem aí que a gente... Com certeza. Que a gente nem conhece, né? Que a gente nem viu jogar aqui. Cada vez mais eles estão indo cedo. Isso aí é o pessoal estudando aí o mercado brasileiro, cara. Com certeza. Tem jogadores aqui, leva, bota, tem muita gente ganhando dinheiro com isso aí, né? E os clubes que podem pagar já estão ligados, né? O cara vê, opa, se o cara tá indo bem aqui, ele funciona aqui, eu vou pagar milhões, pá. E aí vai. E, bom, vamos andando aqui, André, você, né, como já falou, você pega, né, do profissional ao sub-15, você imagina assim, a rotina é louca, mas transportando que seja para uma rotina um pouco mais normal, ou um pouco mais, né, como a sua, pegando ali várias categorias, como que seria mais ou menos, não precisa obviamente dar detalhes, porque eu sei que muda bastante também, né, de acordo com fases de campeonato, né, com o calendário meio louco que a gente tem, mas como é que funciona mais ou menos a rotina do analista, assim, com treinos, né, que tem que analisar treino, tem que analisar jogos, tem que analisar adversários, tem que, enfim, entregar 1 milhão de relatórios. Passa um pouquinho pra gente de como é que é. Vamos lá, tentar resumir uma semana aí de treinamento com um jogo. Vamos lá, um jogo no domingo só. Boa. Aí, vamos lá, a gente jogou no domingo. Vamos lá, de domingo a domingo. A gente jogou no domingo. Normalmente a minha rotina. Eu filmo o jogo, né? Eu filmo o jogo. O André, você vai simular uma semaninha com folga, né? Uma semana tranquila, uma semaninha light. com folga, uma semana com final feliz. Vamos lá. Uma meia folga. Isso. Uma semana com meia folga, vamos lá. Aí, beleza, jogo domingo à tarde, eu filmo a partida, faço ou no computador, ou depende do estádio também, tem isso, né? Se for fazer no Maracanã, maravilha, é o céu, é o paraíso. Faço no computador, chego em casa, já tá pronto, só tenho que cortar, juntar os momentos do jogo, show de bola. Mas se é em outro lugar que não tem tomada, não tem estrutura, você filma o jogo no tripézinho em pé lá e vai anotando no caderninho. Isso aí é a rotina básica do analista. Beleza. Jogamos no domingo, fiz as anotações dos dados. Segunda-feira, na hora do almoço, né? A gente já se apresenta no clube. Eu já chego normalmente com essa análise quantitativa pronta. São os passes, finalizações, o que a gente define durante a semana. Entrego para o treinador e o treinador ele já chega também uma hora antes, normalmente, do treino, já com como que vai ser o treinamento. O treinamento hoje vai ser assim. Como a gente jogou ontem, vai treinar só os que não jogaram, os não relacionados. Quem jogou vai descansar tudo. É um treininho mais leve. Normalmente, quando tem um treininho mais leve, que são só os não relacionados,
eu não vou nem fazer captação de imagem no campo. Eu já aproveito, pego esse dia para ou terminar de fazer alguma análise da partida, ou separar alguns lances que o treinador pediu, ó, aquela finalização lá, isso na conversa pós-jogo mesmo, ou propriamente no CT. Aquela finalização lá que a gente chutou na trave, a construção foi excelente. Dá pra gente mostrar para os jogadores, separa lá. Aí a gente vai e separa. Alguma coisa também que eu observei durante o jogo, ó, comportamento da linha defensiva não é o que a gente está acostumado a passar para eles no treinamento. Então, vamos separar para mostrar no dia que o treinador separar. Então, segunda-feira a gente pega normalmente para fazer isso. Aí na terça já começa a preparação para o próximo adversário no domingo. Aí o treinador também, uma hora antes do treino, que é padrão lá no Resende. Ó, treinamento vai ser assim, a gente vai dividir desse jeito, tal, tal. Começa o treino, vou lá, filmo. Normalmente é a atividade inteira que ele trabalhou, seja o que for, que ele queira trabalhar durante a semana. Aí eu filmo, acabou o treino, eu já passo para ele a filmagem. Aí normalmente a gente vai para casa, ele assiste na casa dele, eu assisto na minha, e ele entra em contato comigo, ou normalmente é assim, ou é lá no CT, depende de como é o dia, e ele fala, ó, treinador falando, separa esses momentos aqui também que eu achei interessante, positivo, a gente mostra para eles. E é assim também com lances negativos. E é assim durante a semana. Quarta, normalmente Hum. também, quinta, sexta, aí na véspera do jogo é um treininho mais de bola parada, alguma coisa mais leve. E assim, normalmente eu filmo para deixar registrado lá, né? Normalmente bola parada, o treinador ele não leva para casa para analisar, porque ele já o que acontecer de erro ali, ele já corrige ali na hora, pronto. Uhum. E aí a gente vai para a partida. Aí, para a partida é aquela situação. Antes tem a preleção. Na preleção, ele normalmente passa o que vai ser. O treinador monta, ou às vezes ele pede para montar, e depende também. Ele quer mostrar como é o comportamento do adversário e como que vai ser o nosso comportamento. Normalmente, no profissional, quem estava fazendo análise do adversário eram os outros treinadores das categorias 17 e 20. No profissional desse ano de 2021 foi assim. E eu ficava mais para a parte quantitativa. Só que no sub-17 e no sub-20, quem fazia mais análise do adversário era eu. E a quantitativa Uhum. também. Né? Mas aí, conforme o tempo vai passando, a gente consegue já acostumar com o ritmo. Né? Aí vou falar um pouco agora do sub-17 que eu vinha fazendo análise do adversário. Normalmente, aí depende do adversário. Quando o adversário tem um campo que é parecido com o nosso, aí a gente pega uns 2 a 3 jogos. Ah, como eles costumam tomar gol, como que Uhum. eles constroem, como que é a transição, bola parada, isso tudo a gente já separa para na hora de mostrar a gente já está tudo separado. Agora, pessoal, organização defensiva, então eles já colocam a mente dele para organização defensiva. Agora é transição ofensiva, então tem que ser Uhum. explicadinho. E o interessante é o quê? A gente pega 3 jogos para passar em vídeo de no máximo 5, 6 minutos, porque senão ninguém aguenta. É. Na escola era assim, a professora falava, começava a falar aula de biologia, de história, 30 minutos ninguém aguentava mais. No futebol não é Uhum. diferente. A gente tem que passar em 5 minutos ali, bem compacto, com É o coisas específicas. principal mesmo, né? É o principal, essa função é a principal. E o interessante é o seguinte, que a gente prepara essa análise e mostra para o treinador primeiro, entrega para ele, ó, Uhum. professor, tá aqui a análise. Aí a gente assiste junto e fala, não, isso aqui pode até tirar isso aqui, fica até menor. Isso aqui, ó, legal, não precisa mudar nada. Ah, acrescenta um lance lá que eu acho que você não colocou aí. Beleza, a gente vai e arruma isso um dia antes, para não fazer nada muito corrido. Normalmente, aí depende também do treinador. Ele passa essa preleção 1 ou 2 dias antes, ou pode ele queira passar um pouco antes para a gente no treinamento já simular como que o adversário joga.
Aí depende da rotina, não é aquela receitinha de bolo, né? Mas no dia a dia é assim, a gente vai pro jogo domingo, se for um legal bacana, que nem eu falei, a gente já vai com o protocolo já tudo preparado, para na hora do jogo já fazer os tagueamentos tudo certinho. Se não, a gente vai com o caderninho também e pronto. E a rotina normalmente é essa, no dia a dia. Ô, André, deixa eu só te fazer uma pergunta, com licença. O análise durante o jogo, tá? Você chega a passar alguma coisa para o treinador, se é no intervalo, algum auxiliar fica perto de você, vocês têm essa comunicação, como que funciona esse processo de vocês lá no Resende? Rapaz, no profissional era muito difícil fazer isso de forma, como que fala, física, de sair lá de O onde eu vestiário fazia. lá às vezes é longe, né? Demora É, minutos. longe. Sozinho é muito difícil, por isso que eu estou te perguntando. É, mas assim, normalmente o que a gente fazia? Os treinadores, que são do sub-20, que são parte da comissão técnica também, Auxiliares, né? alguns ficavam, os auxiliares, alguns ficavam comigo do lado, a gente batia um papo ali, aí ele conseguia descer Descia e rapidinho levava a informação. a informação. Na categoria de base, eu consigo fazer isso um pouco mais rápido, né? Que normalmente só estou eu, aí eu vou terminando já a partida, já aperto o botão para parar a filmagem, saio correndo, falo ali. Às vezes não é nem com o treinador, é com o auxiliar que está mais próximo. Sim, E assim, às vezes eu nem falo também, porque às vezes quando eu chego já estão falando o que eu vi, então para que eu vou, né? exatamente. O treinador tá com 1 milhão de coisas na cabeça, né? Não vou perturbar, para quê? Aí Exatamente. fica nessa rotina. E assim, eu costumo pensar tudo antes, né? Aí, vamos lá, antes de começar o jogo, a gente chega um pouquinho antes, aí eu vou saber onde que eu vou ficar. Ah, pô, no Maracanã, a gente tem que pegar elevador, fazer um monte de coisa. Então eu não vou no vestiário lá. Até eu chegar no vestiário já estão voltando pro aquecimento. Então eu não vou. Ah, mas lá em Madureira dá. É pertinho, só Uhum. subo uma escadinha, Uhum. atravesso um pouco rapidinho, dá E para fora, e fazer. fora os lugares que você tem que chegar logo para pegar um lugar bom, né, André? Aconteceu Pois contigo é, Antes do já? jogo. às vezes a gente vai jogar em cada lugar que a gente não pode nem ficar na cabine. Aí tá lá, Ó, 1 milhão de cabines, mas só fica o dono da casa lá. A gente que é adversário fica do lado de fora. Ah, mas fazer o quê, né? Fazer o é, é isso Mas aí. isso faz parte também, né, da profissão, faz parte do trabalho, não tem como. Eu até ia perguntar essa do intervalo mesmo, porque também, né, se pegar o intervalo do jogo ali, aquele tempo que você desce, os jogadores têm que É descansar, uma- né, tem que ter um tempinho, tudo mais, dá o quê? Dá uns 5 minutos e olha lá. Né? E assim, o intervalo é cronometrado, né? É tudo Exato. cronometrado. A comissão técnica ela já entrega para o treinador, ó, são 15 minutos de intervalo. é, Você tem, digamos ali, uns 4 para você esfriar a cabeça. Tem Uhum. pra galera, sei lá, tomar uma ducha rapidinho, trocar de camisa e comer uma fruta. Aí você tem mais uns 6 minutos para você passar alguma instrução. Depois mais 3 minutos para o pessoal trocar de roupa totalmente e já ir pro campo. correria Então total, né? é Boa. tudo preparado. E uma É bem isso. coisa interessante, cara, que quando eu fui no Brasil, até que você contou esse caso aí de só os donos da casa filmarem e tudo mais, mas no Brasil, assim, as experiências que eu tive, até que a galera é bem receptiva, né? Quanto a isso, cansei de trocar jogo com os times rivais, não dá nem para chamar de rival, a gente se ajudava mesmo, né, no trabalho, a informação chegar, Uhum. porque cada um usa a informação de uma maneira, né? Então a gente jogou um jogo, você vai estar já voltado ali para o seu modelo de jogo, vai fazer a sua análise do seu jeito, então isso é pensar tão pequeno, né? Você privar alguém da informação, aí E hoje você consegue, né? O cara, você se ele for lá consegue. fazer, Então, o ele que acontece? consegue. Vou dar um exemplo aqui. Jogou Flamengo e Fluminense. Tá? Eu vou jogar contra o Flamengo na semana que vem. Se o Flamengo não quiser me dar o jogo, o Fluminense dá. Né? É. Então, não precisa fechar a porta. Acaba que todo mundo, da galera que eu me relacionei, tanto em Uhum. campeonatos nacionais e nos regionais, pô, todo mundo amigo, todo mundo se ajudava, todo mundo conseguia fazer
o seu trabalho direitinho, ninguém, né, perdeu ou ganhou o jogo por causa disso, né? Todo mundo ficou em condições iguais de trabalhar. E quando eu fui para a Arábia Saudita, não tinha muito essa questão de filmar o jogo. Alguns times tinham um cinegrafista e tudo mais. Então, aconteceu em um jogo nosso, né? Nossa equipe estava jogando. Eu fui lá pro lugarzinho, ninguém filmando, botei minha câmera lá e os caras não deixaram filmar o jogo. Não, aqui não pode filmar. Não pode filmar, não pode filmar. Porque às vezes, assim, não é o meu jogo, eu tô lá de espião para filmar. Eu também acho que não tem problema nenhum, né? Filmar o jogo dos adversários. Mas eu falei, pô, é o meu time jogando ali, por que não? Aqui não pode, não pode, não pode. E eu falei, tranquilo, né? Na hora você fica aquele negócio, quando esses caras chegarem lá em casa, vão ver um negócio só. E aí eles foram jogar lá no mundo dá voltas, né? Eles foram jogar na nossa casa. Aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou fazer o contrário, cara. Eu cheguei, procurei, não era a mesma pessoa que não me permitiu, mas aí eu estava lá, né, com a minha câmera lá filmando, aí os caras sentaram ali, o jogo de base era mais tranquilo, assim, movimentos. Aí eu cheguei no cara, no meio inglês, meio árabe lá, mas a gente conseguia se comunicar. E falei para ele, me passa seu contato aqui que a gente está filmando o jogo, vou te mandar o link do jogo. O cara, pô, obrigado, não sei o quê. E, cara, aí a gente foi abrindo portas, assim como eu já cheguei. E esse foi logo um dos primeiros jogos. Então, caraca, eu falei, pô, será que é assim, cara? Será que eu fui contratado para filmar o jogo? Se eu não deixar eu filmar, eu não estou fazendo nada aqui. Estou errado. A primeira coisa que veio na minha cabeça, falou, vai mandar agora, não estou conseguindo trabalhar. E aí eu fiquei nervoso pra caramba no dia. E já aconteceu o contrário também. Eu estava filmando ali numa condição assim, na arquibancada, sem tomada, né, como o André falou. E, pô, veio alguém do outro clube, eles não estavam nem filmando o jogo. O cara veio, ele abriu uma salinha aqui que estava fechada, do jeito dele lá, conseguiu se comunicar, falou, filma dali que ali é melhor. Ali não sei o quê. O cara me tirou para me ajudar. Eu falei, depois me dá um número aí que eu vou te passar o jogo. E aí a gente conseguiu andar. Comecei a fazer rede de contatos de analista, né? A gente conseguia, porque lá eu tinha a ideia que eu não sabia que era um país muito grande. Então a maioria dos jogos são com a viagem de avião, né? Então não tem como, vou observar o adversário. Você não observa o adversário. Então eu fui fazendo contato nos clubes e acabou que eu passava o jogo para eles, eles passavam. E aí não sei se hoje eles continuam com essa rede lá, mas na época eu consegui ter acesso a todos os jogos de adversário, né? Não tão recente, né? Como no Brasil a gente consegue. Às vezes jogo do mês passado, até porque as equipes lá não variava muito, né? No Brasil, você pega a equipe mês passado, já mudou tanto que às vezes nem sua análise não serve quase que para nada, né? No jogo. Só que lá servia e a gente conseguiu andar assim, então foi uma passagem interessante, assim, mas logo que eu cheguei, o cara não deixava filmar, eu achei um negócio absurdo, assim, falei, como assim, cara, o meu jogo? E aí, na hora que ele foi lá em casa, eu mandei o link para ele lá, depois a gente já abriu as portas lá, se entendeu e tudo ficou bem. Boa. É complicado, rapaz. Não, e analista sempre tem história, né? Sempre tem muita coisa. Não, tem que se ajudar, cara, porque vai ter dia que, sua bateria vai acabar, vai dar problema na sua câmera. Então, tem que estar com uma relação legal com todo mundo aí, todo mundo se ajudando. Eu acho que todo mundo vai mais longe. Então, bem importante isso aí. E pronto para tudo, né? Lembrando aqui para o pessoal, vocês podem mandar perguntas também, se vocês quiserem, a gente faz aqui para os dois, para qualquer um deles. Só para falar um comentário aqui do Michael Mark, desculpa se eu errei o nome, Michael Mark M3M. A gente, quando estava falando, né, de análise de mercado ali, ele falou que, né, hoje em dia, quando você acha que descobriu um jogador, o concorrente já tem dados do jogador há 3 anos. E é bem por aí mesmo, né, que acontece, como a gente falou. A Nutri Luiza 32 mandou uma boa noite aqui para o André, já sou conhecida, né, pelo que ela falou aqui, então já fica também registrado isso. E voltando aqui, Tenan, então façam perguntas, tá, pessoal? Podem mandar perguntas aqui também que a gente manda para eles. E Tenan, uma das coisas que você também mandou, né, aqui para a gente até antes, né, falando do tempo de jogo, né, que se tem uma noção de que não, na Europa, né,
é quase que 100 minutos jogando, né? 90 minutos jogando. Não, E aqui cara, a gente joga menos de meia hora, né? não, Existe foi uma... curioso, foi curioso. Então aqui a gente está, eu estou juntando aqui os dados, mas está dando aí em torno de 40 a 50 minutos aí de tempo útil de jogo, né? Tempo que a bola está efetivamente em jogo, né? A bola sai, a gente para, tal, a gente vê que... mas aí também é a própria característica do jogo, né, cara? A bola sai, é um lateral, o cara demora ali uns 10 segundinhos para bater, às vezes mais. O time que está ganhando tende a atrasar um pouquinho o jogo, meio que já faz parte do jogo, mas eu achei que a gente fez, a minha amostra é pequena, né? A gente fez um jogo do campeonato alemão, aquele jogo que o Bayern perdeu de 5-0. A gente queria ver, pô, o que aconteceu, né, nesse jogo aí. do E aí é Mönchengladbach. legal, tem até lá no Instagram da All Stars depois, tem toda a análise lá, quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá, que é um conteúdo bem bacana. E eu fui ver, quero ver o tempo útil desse jogo. Aí eu esperava, pô, sei lá, vai bater, sei lá, 60 minutos, 70, e bateu ali em torno de 50 também. Falei, caramba, o que é? Então, a minha amostra ainda está pequena, né? Eu não consigo falar que é assim, mas eu quero comparar. Eu quero comparar isso aí, eu quero comparar isso da Série C com a Série B com a Série A, do futebol brasileiro com o futebol internacional, futuramente também. Mas é um dado interessante aí, né? De ver. E eu quero ver isso entre as diferentes equipes, né? Se tem alguma equipe que fica travando o jogo, pô, o André que disputa os cariocas da vida aí, sabe bem disso, tem aquela equipe que você joga, você fala, cara, os caras não deixam a bola correr, cara, o cara para o jogo, o cara faz falta, o cara, qualquer contato, o cara cai, fica um minuto no chão, aí você olha o relógio já, 40 minutos, para o cara não teve jogo ainda, cara. E tem equipes que, pô, que vão fazendo esse tipo de jogo, eu quero também estar controlando isso. Quero ver, com tal equipe em campo, qual que é a média de tempo útil, né? Então, vamos ver. Quem deixa a bola correr mais, até nessa rodada agora, teve um dos 4 jogos, me parece que teve, acho que em torno de 60 minutos de bola em jogo, né? Então, acho que varia de equipe para equipe também, né? Tem equipe que gosta mais de que o jogo corra, né? Que os ciclos de bola em jogo são mais longos, né? Trabalham melhor jogar. Tem aquela equipe que vai para o choque, todo lance, ou tem finalização ou falta, finalização ou falta, a bola sai, então o jogo vai ficando picado mesmo, vai ficando fracionado e o tempo útil tende a diminuir mesmo. Com certeza, imagina, né? O time brasileiro ganhando o Bayern de Munique, o goleiro vai ficar mais deitado do que qualquer coisa. Então, isso aí. Tem essas coisas assim também. Tem sim. E aproveitando até um pouco também disso, André, né, você falou muito legal muito sobre modelo de jogo, né, que o Resende já tem definido e tendo definido da base até o profissional é algo muito raro no Brasil, né? Eu acho que as parcerias provavelmente também ajudaram bastante, né, nessa definição e nesse trabalho, né, então nessa rotina. Mas aí vem um campeonato carioca, o Resende pega um Flamengo, por exemplo, lá cheio de estrela, cheio de jogadores conhecidos e tudo mais. Existe o trabalho de se manter o modelo de jogo ou vocês de repente buscam? Porque, né, como eu falei, você já jogar contra um Flamengo cheio de estrelas e depois contra um time menor ali que vai estar lutando, por exemplo, contra um rebaixamento no campeonato estadual e que sabe que é um estilo de jogo totalmente diferente. Vocês procuram manter, mesmo assim, um modelo de jogo independente do adversário ou tem algumas mudanças para cada jogo? Então, como eu falei, o modelo de jogo já é definido, né, pelo clube. Tanto é que estava rolando agora o sub-20, sub-17, só que a gente já estava fazendo o monitoramento de jogadores, captação, né, pro profissional. Aí o que o treinador passava era o seguinte, André, assiste o jogo tal, jogo de Série D, Série C, mas procura algum jogador que você veja que se encaixa dentro do nosso modelo de jogo. Então a gente já vai com esse direcionamento. Aí, ok, agora respondendo, indo para a sua pergunta. No Carioca desse ano,
a gente teve a incrível tabela de que nos 4 primeiros jogos a gente pegou Fluminense, Botafogo, Madureira e Flamengo. Pô, foi. Assim, por um lado é bom, porque se a gente conseguir arrancar alguns pontos ali, beleza. Aí a gente tenta arrancar depois. Aí a gente pegou o Fluminense e ganhamos na estreia. Ô, legal. Aí no Botafogo já perdemos. Madureira empatamos com 1 a menos praticamente o jogo inteiro. E contra o Flamengo a gente perdeu de 4-1 no Maracanã. Aí foi que a gente conseguiu virar a chave. A gente viu o seguinte, bom, Passou a tormenta. nós estamos com 4 pontos Uhum. e os pequenos pegando só pequeno contra pequeno e eles foram ganhando. Aí a gente, opa, calma aí. A gente vai ter que dar uma mudada na chave para conseguir fazer uma pontuação para não correr risco de rebaixamento e depois a gente vai mantendo. Uhum. Voltar para o modelo, etc e tal. Mas não fugindo totalmente do nosso modelo de jogo. Porque é o seguinte, o modelo de jogo, a gente vai tentar jogar futebol. Não é o goleiro ficar caído 90 minutos, a bola chega para o zagueiro, chuta para onde o nariz está apontado. Não, a gente vai tentar jogar. Exato. Agora, se é com 3 zagueiros no 3-6-1 fechadinho esperando para atacar, aí já é um pouco diferente. Aí depende do adversário. Contra o Flamengo, a gente vai jogar com 2 atacantes, 2 pontas, um zagueiro que saiba sair para o jogo. Não, a gente não vai para cima, assim, né? Porque é só para falar um pouquinho, né? Modelo de jogo tem muito a ver com comportamento também, né? É aquela coisa assim, eu tenho a bola, pô, o que eu vou fazer? Eu vou para cima direto ou vou, né, controlar um pouco mais o jogo aqui para dar uma esfriada de repente, ou enfim, né, para eu ter um pouco mais de controle, né? Então tem muito isso. E aí, como você está falando, né, você vai pegar às vezes um time, né, que tem mais estrutura e tal, às vezes, se você tem um comportamento de ir mais direto, às vezes você não pode ser tão assim, né? Imagina, o Flamengo, a gente, não só no profissional, mas como na categoria de base, a gente fez um estudo de que nos primeiros 15 minutos eles querem fazer gol de qualquer jeito. Uhum. Então a gente já vai com esse pensamento. Bom, eu vou atacar para tomar uma transição e os caras entrarem com tudo dentro do nosso gol? Não, não vou. Então vamos. Tanto é que aconteceu algo legal nesse ano no Sub-20, que o nosso jogo contra o Flamengo já era mais para metade e final do campeonato, né? E quando a gente foi jogar contra eles, a gente já tinha jogado contra o Botafogo antes. Então eu lembro que eu até fiz essa análise de Botafogo e Flamengo, que a gente pegou o Botafogo na terceira rodada, o Flamengo era lá na sexta ou sétima. E a gente viu uma jogada ensaiada do Flamengo de escanteio, que eles costumam fazer na base. Um puxa para o primeiro pau, só que vem um outro correndo de trás lá do segundo, recebe sozinho, chuta e é gol. Então, aí a gente, caramba, olha só, a gente vai pegar o Botafogo, essa jogada funcionou. Beleza. Aí chegou na hora de pegar o Flamengo, a gente foi analisar os jogos do Flamengo. Aí eu lembrei e mostrei pro treinador, olha só, eles fazem essa jogada aqui. E o treinador, não, eu sei, eu conheço o treinador deles lá também, eles vão fazer isso no jogo. Presta atenção. Primeiro escanteio do Flamengo. Isso já estava no final do primeiro tempo já, né? Eles foram tentar fazer essa jogada. Moral da história, a gente passou, né, para os nossos atletas, é claro. Eles, na hora a gente o treinador deu um aviso para eles, a jogada deles. A molecada prestou atenção. Conseguimos roubar a bola dessa jogada, fizemos o contra-ataque, nosso contra-ataque era muito rápido, jogadores muito velozes, sofremos o pênalti na jogada. Aí o jogo na Gávea. Tanto é que o menino lá fez o pênalti, a gente conseguiu abrir o placar na Gávea e a gente dominando o jogo. Pena que tem algum negócio no futebol que se chama intervalo. Aí a gente foi pro intervalo, aí o Flamengo fez as mudanças que tiveram que fazer lá e no início do jogo tem outra coisa chata no futebol que falta de atenção no início. A gente tomou um pouco. Aí o nosso time desandou e final que a gente perdeu de 2-1. Mas o legal foi o seguinte, que dentro de uma análise de um jogo que a gente viu lá no início,
a gente conseguiu, deixou esse lance registrado, trouxe para um outro jogo lá para o final do campeonato e conseguiu aproveitar. Isso um lance de escanteio. Né? Às vezes bola parada, a gente só estuda a movimentação deles lá no primeiro pau, mas não. A gente percebeu que essa jogada vinha acontecendo direto e conseguiu neutralizar e usar ainda para fazer um gol no Flamengo. Então foi algo que a gente comemorou bastante depois do jogo. É muito legal ver, né, quando o trabalho resulta, né, como você falou, pô, vocês observaram o escanteio e vocês fizeram um gol a partir dessa observação, né, quando a análise realmente reflete, né, no campo e tudo mais. Inclusive teve um curso que em bola parada, umas coisas bem interessantes que a gente vê, um aluno uma vez colocou análise de lateral, cobrança de lateral, que é difícil, né, nem todo mundo faz. E aí você pega, por exemplo, o Marcos Rocha, né, que todo mundo sabe lá que vai mandar na área, tem que usar, né? Tem que ter uma análise nesse sentido. Bom, gente, acho que a gente do tempo já está quase lá, e é o que eu queria de vocês dois, o seguinte, dê uma dicas para quem vai entrar, quem quer seguir na análise de desempenho, quem quer se tornar um analista, que dicas vocês dariam aí para quem está nos assistindo? Vamos lá, então vou começar aqui. Então, primeiramente, especializem-se, né? Estudem futebol, procurem cursos, se possível, tenham experiências práticas, eu digo práticas de campo, né? Então, hoje, se você conseguir ter acesso a, sei lá, uma escolinha de futebol, hoje tem muito futebol universitário, então tudo que vocês conseguirem ter de contato com a prática, cara, joga pelada, tudo isso influencia, né? E aí, no caso da análise de desempenho, obviamente você tem que ter uma boa relação aí com a tecnologia, né? Mas, sempre falo isso nos cursos, para mim a formação do analista ela tem que ser muito similar à do treinador, cara. Você tem que ter conhecimento de tática, de treino, de jogo, né? Eu não concordo com a visão de algumas pessoas que é o cara que filma, é o cara da informática, o cara do computador, o analista do vídeo. Ele tem que saber, cara, ele tem que ver um treino e falar, o treinador está trabalhando isso aqui, olha, pediu isso aqui não está saindo, isso aqui está saindo, porque você tem que estar, né, arrumando meios ali de contribuir com a prática, né, cara? Levar uma informação que vai enriquecer o treino. O exemplo que o André deu aqui é excelente, uma situação que teve uma transferência positiva dentro do jogo, né? Então, é lá que a gente quer chegar, né? E até uma situação que a gente estava conversando aqui antes do nosso bate-papo aqui, que é esse mercado que até eu comecei a trabalhar na empresa aqui em julho, né, desse ano, em função da pandemia e tudo mais, e é um mercado que eu não conhecia. Então, eu tinha a visão que, você quer ser um analista de desempenho, você tem que estar no clube. E, não é assim, cara. Tem muito mercado aí de empresas que vêm jogos, que fazem banco de dados. Tem muito analista que está prestando serviço, por exemplo, para empresários. Tem uma ramificação aí também que fornece estatísticas para a televisão, por exemplo, a transmissão. Então, cara, o conhecimento do analista, ele cara, quase que tem um alcance gigante. Então, às vezes, o cara, ele é apaixonado por futebol, mas, ele não consegue ter uma rotina de estar lá, que nem o André falou aqui, de domingo a domingo, no clube. O cara tem o trabalho dele, gosta de ver jogo, entende futebol, faz as análises. Às vezes, o cara faz análise ali no Instagram, gosta de conversar, segue um monte de página. E, cara, tem um grande campo aí abraçando essas pessoas. Então, se quiser saber mais, arrasta para cima. Mas é isso aí, gente. Então, especializem-se, né? Entendam o futebol, conversem com as pessoas. Sempre aprendi muito conversando, cara. Então, chegar, encontrou o André na rua, André, como é que é o seu trabalho lá, cara? O que você faz? O que você vê no jogo? O que você analisa? E, normalmente, o analista, ele sofre muito, ele gosta, né, de abrir o coração, de falar. Então, é legal aí de estar trocando essa ideia.
Boa. Pô, Até, pode até falar? você falou, Tenan, de postar, né, coisas. Eu lembro quando você falou, trouxe o Gabriel da Arra, que já deu aula com a gente também, que foi bem legal. Se você quiser falar um pouquinho, assim, que é bem bacana também. Ele tá envolvido aí com os projetos aí, cara. Tá me ajudando aqui Boa, demais a desenvolver as boa. coisas. Ele foi um estagiário lá que começou comigo no Vasco, tinha, sei lá, devia ter uns 18 anos na época lá, molecão de faculdade. Basicamente, ele começou por quê? Porque ele podia fazer jogo no meio de semana. Ele precisava do analista do Sub-20, ele, escrevia no blog lá, gostava de falar, tinha tempo, levei pro Pedrão, meu chefe lá, falei, Pedrão, tem um moleque aqui, e o Pedrão sempre foi muito, traz aí, vamos ver. E o moleque, entrou, se adaptou, errou pra caramba, a gente, brigava com ele o tempo todo, mas, aprendeu, se desenvolveu, cara, virou uma peça fundamental ali em todo o processo, e até hoje eu brinco com ele, eu falo, quando eu ficar rico, eu vou te comprar, cara. Então, ele está sempre aí nas minhas aventuras ali. Boa. Quando eu fui para a Arábia, eu fiquei, sei lá, uma semana com ele ali sentado. Falei, cara, como que a gente vai desenhar, não sei o quê. Agora, nesse projeto aí, para tirar do papel, me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje. E amanhã mesmo ele vem aí para a gente fazer o acabamento final aí do individual. Então, cara, esse cara aí que consegue fazer essa comunicação né, porque o processo você tem o processo de observar, né, de fazer a marcação, aí tem a parte de extrair os dados e de como você vai armazenar esses dados. Era um negócio que eu tinha muita dificuldade no clube. Então, acaba que no clube a gente vive uma rotina meio que de jogo a jogo, né, André? A gente pega, eu joguei com o Flamengo, beleza, bota ali na pastinha, meio que o banco de dados é o nosso computador, né, o nosso HD. Cara, se você não tem espaço, você vai ter que apagar a pastinha do Flamengo para pegar a do Volta Redonda. E a gente não, a gente quer desenhar um negócio que, pera aí, eu fiz essa análise aqui desse jogo, vamos botar isso aqui tudo no lugar. Então, até o exemplo que o André falou, ele viu, sei lá, 3, 5 jogos do Flamengo e viu ali o padrão. Então, imagina você com acesso a 20 jogos do Flamengo, a 10 jogos do Flamengo. Então, você vai ver certinho. Eu quero ver os escanteios do Flamengo. Você abre lá, vem os vídeos do escanteio do Flamengo. Então, a gente está trabalhando nisso aí e, cara, o Gabriel é um cara da tecnologia aí que apaixonado por futebol, sempre muito interessado, sempre foi de fazer curso, de conversar, de falar, evoluiu pra caramba, acabou saindo do futebol hoje, né? Tá trabalhando numa empresa aí, no posto. Petroquímica, né? Então, cara, é um conhecimento assim que eu acho que toda área precisa, cara, de tecnologia. E no futebol não é diferente. Exatamente. Então, tem que ter esse cara aí para estar manipulando esses dados, estar organizando isso aí que sai coisa boa, cara. Então, o analista que quiser se aprofundar e ir fundo nesse mercado aí, cara, o mercado aí está crescendo demais aí, essa questão dos dados e, é necessário, cara. Eu confesso que eu não conhecia, cara, a partir do momento que eu tive contato, que o Gabriel me mostrou esse mundo, cara, eu não consigo viver sem. Então, tudo que eu faço hoje, eu já vou atrás dele ali, já vejo, e aí, cara, pode me ajudar? Não pode? Normalmente ele pode, então as coisas andam e andam muito bem, cara. Não consigo hoje desenvolver um negócio sem ter um analista de dados ali do meu lado. Maravilha. E você, André, também, você que tem uma história bem bacana também, que dica que daria, quiser falar como você começou, tamo aí. Então, gente, é isso mesmo, é estudar bastante, ver muito jogo de futebol. Se você gosta de futebol, cara, melhor ainda, pesquisar muito, conversar com pessoas que já trilham, já começaram, né, por esse caminho, saber como que elas conseguiram, o que elas fizeram. Tanto é que dia 7 de novembro de 2018, eu entrei no Instagram, né, da 360, e achei, vamos lá, eu quero ver um curso no Rio de Janeiro. Aí eu achei, né, 360, aí achei um professor lá, eu entrei em contato com ele. Mandei uma pergunta, poxa, ó, me apresentei, tô querendo começar, o que eu faço? E esse cara que eu fiz a pergunta é o Alberto, que está aqui conversando comigo hoje, para você ver. Maravilha. Mundo pequeno, mundo pequeno. Muito legal.
Ele me respondeu exatamente o que ele disse aí, né? Estudar futebol, conhecer de treino. E, cara, e eu fui fazendo. Não perguntei só para ele, perguntei para muitas pessoas. E elas foram me Uhum. falando e eu fui tirando o que cabia para mim naquele momento, o que dava para fazer, e fui fazendo. Tanto é que, como que eu comecei no Resende? Às vezes a gente tem que estar disposto a trabalhar, né, no nosso tempo vago ali sem receber. E foi assim. Uhum. O Resende é o time aqui do interior do Rio de Janeiro que participou pela primeira vez da Copa São Paulo em 2020, antes da pandemia. E no dia 31 de. Olha só, eu lembro muito bem das datas. No dia 31 de dezembro de 2019, eu entrei no Instagram de novo, no Instagram sou fã, sempre me ajudou. Entrei no Instagram, achei uma matéria que falava sobre o Resende na Copinha e tal, e tava lá, nome do treinador, Sandro Sargentini. Eu falei, opa, eu vou achar esse treinador no Instagram. Achei e mandei mensagem para ele. Falei, não tenho nada a perder. Expliquei, ó, fiz um curso de análise, eu sou da cidade, eu queria muito ajudar na primeira participação do time da minha cidade na Copinha, e o que que eu posso ajudar? Eu falei, ele não vai me responder, não. Cara, minutos depois ele me responde, ele falou, ó, você tá aqui na cidade? Tô. Amanhã, dia 1º de janeiro, você pode me encontrar lá no estádio, que a gente bate um papo? Eu falei, opa, claro. Fui lá, de tarde, muito calor, dia 1º de janeiro de 2020. Fui eu lá com calça jeans, todo arrumado para bater o papo com ele. Aí ele falou, ó, André, infelizmente a gente não tem como nada de remuneração nem nada, mas você pode ajudar sim. Aí ele explicou o projeto do Resende, que daqui para frente poderia, né, eles iam sim contratar analista, ainda mais o centro da cidade, que ia ser algo melhor ainda. E falou, ó, faz análise do adversário, falando só os 4 momentos do jogo, mas bola parada. Aí beleza. Nesse tempo eu estava de férias, eu trabalhava numa fábrica de automóveis, estava de férias, a Copinha em janeiro, eu falei, opa, vou assistir todos os jogos possíveis e já entregar para ele. E foi assim, eu de casa assistia os jogos, fazia o relatório ali no Word, sem saber mais ou menos como funcionava, mandava para ele via WhatsApp, ele via, respondia. Infelizmente o Resende foi eliminado na primeira fase. Aí o Sub-20 entrou de férias, ele falou, André, a gente vai entrar de férias agora, mas, pô, legal sua iniciativa aí, quem sabe, né, um dia. Aí veio a bendita pandemia. Legal, veio a pandemia. Aí o emprego que eu tava, ele deu férias coletivas para todo mundo, e eu peguei e falei, não vou ficar parado, vou ver se eu acho alguma coisa. Comecei a estudar pela internet. Aí o Sandro, treinador, ele lançou um curso, né, de futebol. Eu falei, vou fazer para eu já me reciclar e ainda manter contato. Fiz o curso. No último dia do curso, ele me liga. André, olha só, a gente tá para voltar ao Campeonato Carioca aqui. Eu estava no Sub-20, agora sou treinador do profissional. Quero saber se você pode nos ajudar nessas 2 últimas rodadas aqui. Só que tem um problema, a gente vai ter que ficar confinado no CT, porque a pandemia está estourando, a gente não vai poder, mesmo que você more na cidade, não vai poder sair para casa, não. Você aceita? Eu ainda estava de férias coletivas do emprego, eu falei, cara, vamos. Isso ele falou numa sexta-feira, aí uma semana depois, numa segunda, eu fui, fiquei lá 2 semanas, e o Resende estava ameaçado de rebaixamento, a gente tinha que ganhar os 2 jogos, ganhar um jogo, pelo menos empatar o outro. E nisso ele ainda falou a seguinte frase, ó, esse tempo que você vai ficar lá, a gente ainda vai te pagar pelo tempo que você ficar. Eu falei, opa, eu Aí, tô de férias, né, do meu emprego, eu vou fazer um estágio remunerado e ainda com chance de ficar no futuro no Resende. Eu falei, porra, claro que eu quero. Fiquei essas 2 semanas lá. E isso, assim, durante esse tempo, né, de pandemia e tudo, eu pensei em desistir. Futebol não. Foi legal, ajudei o Resende já na copinha, mas não vai dar. Eu recém-casado ainda, eu falei, poxa, eu não vou, né, viver de sonho com futebol, porque, cara, não vai. Agora eu tenho família, sustentar e tal. Aí a minha esposa, vendo o meu dia a dia, que eu só era feliz na sexta-feira, né? Sexta-feira eu chegava em casa,
era feliz porque eu ia ver todos os jogos possíveis que passassem na televisão. Aí ia chegar domingo e ia voltar para aquela A rotina rotina. pesada, né? Aí ela, não, você vai, é isso que você quer e a gente vai te apoiar nisso daí. Tanto é que acabou esse período de 2 semanas no Resende, né? Aí eu vim para casa, voltei a trabalhar, trabalhei mais uns 3 meses onde eu trabalhava, e o diretor do Resende me liga, falou, André, olha só, vai voltar o Campeonato Sub-20 e a gente quer você aqui. Quanto que você ganha aí? Eu falei, ganho X, tá, beleza, a gente vai cobrir o que você ganha. Você vem? Isso na quinta-feira. Ah, sexta-feira eu já pedi conta, segunda já estava lá no Resende. Então, gente, a dica é essa, não desista, vai ter momentos difíceis, vai ter momento que você vai querer Uhum. desistir, você vai querer parar, achar que é bobeira, mas não é. Eu corri atrás, conheci pessoas que nem esses dois que eu estou conversando aqui agora, que quando eu pedi ajuda, eles respondiam. O Lucas, assim que eu entrei no Resende, pedi um monte de ajuda para ele, ele me deu. O Roberto, antes de eu Isso. imaginar que eu seria realmente um analista, ele me respondeu super rápido. E eu tenho certeza que quando a gente puder ajudar, a gente vai poder ajudar sim. Mas também é só o começo. Eu espero ajudar muito o Resende ainda, estudar e aprender ainda mais sobre futebol e quem sabe tá no nível do Alberto aí um dia. Isso. Não, Pô, isso aí. cara, Mas, muito pô, bonito, né, Lucas? Chega a arrepiar aqui, cara. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, né, de gente que, cara, que quer, né, arruma um jeito e, pô, toda trajetória, as pessoas às vezes não têm ideia disso. Então, acho muito importante hoje aqui, aí a THE 360 sempre bem nisso aí, pô, dando essa oportunidade aqui do André tá contando a história dele aqui, pô, a história do Gabriel aí também, que ficou, pô, uhum. anos ali no Vasco, se desenvolveu pra caramba, e de tantos outros que, pô, tive a felicidade de trabalhar junto, de ter contato nos cursos. Então, cara, a gente fica muito feliz quando vê um case desse de sucesso, né, cara, da pessoa que Total. procura, que se especializa, que vai, né? E só um pouquinho que você contou da sua história, só a parte que deu certo, ela, pô, eu já vejo, eu consigo projetar aqui que não é fácil, cara. Então é um negócio que você, pô, tem que querer, tem que, pô, abrir mão das coisas, tem que se dedicar, pô, tem que amar o que faz mesmo, cara. Porque se não for amar o que faz ali, é muito complicado, né? E é isso aí, cara. Você falou, pô, começou fazendo no Word, pô, aí você pensa lá da sua primeira análise, pô, como você está analisando hoje, depois dessa vivência, dos profissionais que você teve contato, de toda a rotina que você vivenciou, isso aí faz o analista evoluir muito, cara. Então, cara, eu fico muito feliz aí pela sua história e que ela continue aí por muitos anos, que influencie novos analistas aí que estão ouvindo a sua história agora a procurar o caminho deles, fazer o caminho, se especializar, fazer cursos aí com a THE 360, que os cursos são Opa. realmente muito bons, ajudam muito aí a galera estar se inserindo no mercado e, cara, no que for preciso aí, cara, todos vocês aí podem contar com a gente. Pode ter certeza que a gente vai fazer o possível aí para estar ajudando aí cada um de vocês. É isso aí. Daí, gente, pô, primeiro, né, agradecer vocês aqui, pô, obrigado por terem até compartilhado, né, histórias, detalhes e o conhecimento de vocês, né, durante toda a preleção. Só para falar, o Michael Mark, que eu falei o nome certo dele, valeu, Michael, ele também falou, né, trabalha com banco de dados do Futebol Manager, desde 2009 e que ele vem se preparando aí para trabalhar no futebol mesmo sem remuneração, mas em troca de experiência. É assim que começa, Michael, você está certinho. É lógico, né? No futuro você vai almejar ali, né? Como qualquer trabalho, né? Você vai almejar uma condição muito legal. Mas no começo do futebol, até o Tenan, a gente estava falando, ele é uma peneira, assim, né? Nem todo mundo consegue por mil motivos, né? Tem gente, como até o André falou, às vezes começa a ter família, começa a ter que pensar em outras coisas. Tem gente, enfim, alguns vão persistir, outros não, mas quem persiste, eu nunca vi alguém se arrepender, porque vale demais, demais a pena, tá? Isso mesmo.
E, bom, para encerrar, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram aqui, né, ao Preleção. Fico muito honrado aqui, substituindo o Rolim. Espero que eu tenha chegado um pouquinho na habilidade dele, que ele manda bem, o Rolim manda bem demais. Diferenciado, né? Daqui a 15 dias a gente volta. E Tenan, André, muito obrigado a vocês. Se vocês quiserem deixar uma palavra final aqui, também deixo espaço. Mas já agradeço de coração demais a vocês também. Pô, então é só agradecer, cara, o pessoal aí que acompanhou, agradecer aí ao Lucas, TH360, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando de futebol, cara, sempre bom. Grande abraço aí pro Rolim também, que foi quem me fez o convite aí. Tá lá com a gente também na empresa, mexendo os pauzinhos lá. É uma referência, né, cara? O cara Ele é muito bom, ele é bom. Ele é bom. E grande abraço pro André aí também, cara. Continue tendo muito sucesso aí na profissão e tenho certeza aí que a sua história vai inspirar novos analistas aí a estarem seguindo aí as carreiras de vocês, deles. Mais uma vez, agradecer aí o Lucas, o pessoal da THE pelo convite. Eu estou muito feliz de poder ter conversado aí com o Tenan e com o Lucas. Foi uma experiência muito, muito legal, incrível. E quem quiser tirar alguma dúvida também, né, como o Roberto me ajudou no passado, ainda vai continuar me ajudando no futuro, vocês também podem, né, mandar perguntas aí, qualquer coisa, no que eu puder ajudar, eu tô disposto a ajudar sim. Vamos fazer a análise crescer e o futebol melhorar também, né? Aí sim. Boa. E, gente, agora para encerrar, tenho que falar isso. No dia 16, terça-feira, 16 de novembro, vai começar a próxima edição do Scout. Vai ter, inclusive, um dos professores, é o treinador do Flamengo do Sub-20, mas eu acho que não é o que o André citou, eu acho que eles chegaram a mudar. E, e vai ter oportunidade de estágio com cada um deles, inclusive, aqui. Né? Então, façam curso. É um ótimo passo aí para quem quer entrar na área, para quem quer adquirir mais conhecimento e experiência, cara. Eu vou falar com esses dois aqui, vale muito. O André já teve estágio com ele, já tem uma turma que está fechando agora e tá muito, muito legal. O Tenan, pô, já é da casa, também já trabalhou com alunos nossos aqui, né? Já teve dois Tem ali. 2 alunos aí que estão na minha equipe hoje aí brilhando. É isso aí. E, gente, então aproveita a oportunidade, dia 16 já começa, tá bom? Uma ótima noite a todos e até logo mais.